Nós estamos numa série de mensagens com o título Direção Divina. E tenho certeza que temos sido direcionados por Deus na nossa caminhada. E hoje não vai ser diferente. Tenho certeza que Deus vai continuar falando com cada um de nós nessa noite, neste lugar. Atos 20, 22 até o 24 diz assim: Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Senão que em todas as cidades o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, eu não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa de ministrar e de pregar, Senhor, a Tua palavra. Que nesse momento o Senhor possa usar a minha vida para trazer a revelação do céu, do alto, inspirada por Ti, revelada por Ti, Senhor, em cada vida, em cada coração. Fala conosco, Senhor, e cumpre os Teus propósitos eternos nessa noite, através dessa palavra. É o que eu te peço, Pai. Espírito Santo, tens liberdade para agir no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada, queridos, nós ministramos sobre a hora de parar. Tem momentos que a gente precisa parar. A gente precisa parar, uma parada estratégica, uma parada para abastecimento, uma parada para pegar um fôlego, respirar e continuar. Também falamos que parar não é só um tempo para alcançar aquilo que paramos, mas também, se nós queremos viver uma história que Deus escreveu para nós, se nós queremos alcançar os nossos sonhos, nós devemos parar de fazer algumas coisas que sabotam a nossa trajetória. Foi isso que nós falamos semana passada. Muitas coisas que eu faço me impedem de alcançar o meu futuro em Deus. Muitas coisas, muitas atitudes, muitos hábitos que eu tenho acabam impedindo com que eu conquiste aquilo que eu sonho em conquistar, aquilo que Deus tem para mim. Então nós oramos acerca disso, que é hora de parar com algumas coisas. Hoje, queridos, é diferente. Hoje o tema é permanecer. Permaneça na presença de Deus. Permaneça lutando pelo seu sonho. Permaneça lutando pela sua família. Permaneça lutando e servindo no seu ministério. Se algumas coisas na nossa vida chega o tempo de parar, outras nunca será o tempo de parar até que chegue o dia que o Senhor nos chamar. E não é fácil continuar, porque continuar, na maioria das vezes, é o caminho mais difícil. Parar é o mais fácil. Desistir, voltar atrás é o mais cômodo. Mas nessa noite nós seremos ministrados com toda a ousadia da palavra de Deus, para que nós não desistamos daquilo que está na nossa vida, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, do nosso ministério, de tantas coisas que são projetos e sonhos de Deus para a nossa vida. E esses nós não temos que parar. Nós temos que lutar, nós temos que permanecer, nós temos que enfrentar as lutas, os obstáculos, as oposições, as perseguições, porque se formos firmes, o Senhor nos dará a vitória e nós veremos o resultado de tudo aquilo que fazemos. Amém? Esse texto que nós lemos, querido, o apóstolo Paulo, ele já está praticamente no final do seu ministério. Nós temos falado muito desse homem aqui na igreja. Ele foi um grande homem de Deus, uma grande referência. Ele se converte depois de grande, já na sua juventude, e ele entrega a sua vida para Jesus. No mesmo momento que ele recebe uma profecia de Ananias, que ele seria um vaso de honra, alguém que ia fazer diferença no mundo, alguém que ia abençoar pessoas. No mesmo momento, ele recebe uma palavra que não seria fácil completar essa jornada. Ananias é muito sincero com ele.
Ananias é muito claro e diz para ele: olha, você vai ser um vaso de honra, mas você também vai sofrer muito por causa de Jesus. Você vai sofrer muito para cumprir a sua missão, para não desistir do seu chamado, da sua missão, da sua história. Você vai ter que lutar muito, Paulo. Em nenhum momento ele pensou em desistir, mas ele prosseguiu. E a vida dele, queridos, não foi fácil. Quando nós analisamos a história do apóstolo Paulo, nós vemos que logo que ele começa a pregar, logo que ele começa a exercer o seu ministério, depois que ele recebe essa palavra de Ananias, as pessoas não acreditaram nele. As pessoas que andavam com ele agora o rejeitavam e queriam matá-lo por causa do alto cargo que ele deixou para trás. Então ele tem que fugir e ir para o deserto, e quando ele volta, buscado por Barnabé, nós falamos aqui sobre isso outro dia, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, vai buscar Paulo para ajudar a pastorear uma igreja. E depois de mais de 10 anos ele volta e começa a pregar novamente. E não faltaram obstáculos na sua jornada, não faltaram pedras, né? Nós pregamos aqui outro dia, que o ano acabou, mas a vida continua, baseado no apóstolo Paulo, que depois de ser apedrejado e dado como morto, ele se levanta e ele continua. E nesse momento, queridos, depois de ter passado por tanta coisa, depois de ter passado por tantos momentos difíceis, ele fala sobre esse texto. Quero ler de novo com você, Atos 22. Atos 20, do 22 ao 24. Agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho e da graça de Deus. Queridos, nós precisamos entender uma coisa, que a vida não é fácil. Não importa o qual íntimo de Deus você é, não importa se você ora 12 horas por dia, ou 20 segundos na hora de dormir. Quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu vejo que isso não é uma condicional para desistir. A comunhão dele não é condicional para ele não ter problemas. Alguém que vive com Jesus, alguém que ama Jesus, alguém que serve a Jesus, mesmo servindo a Jesus, ele pode passar por momentos difíceis, ele pode enfrentar oposições, e ele desistir ou não, aí sim, é o resultado da comunhão que ele tem com o Pai. O apóstolo Paulo, ele sofreu muito, como eu já disse, o navio dele afundou muitas vezes. Ele estava indo pregar e o navio dele afundou 3 vezes, irmãos. Muitas vezes se alguma coisa começa a dar errado no ministério, na igreja, né, se eu vou pregar e o meu pneu fura, posso dizer assim, né, Deus não quer que eu vá naquele lugar, então eu vou voltar para minha casa e vou continuar na minha casa, porque algumas coisas estão sendo difíceis para mim. Mas, queridos, Paulo era diferente. Parece que quanto mais difícil era a sua vida, mais determinado aquele homem era. E nós precisamos aprender com ele isso. A não desistir, a não parar, a não olhar atrás, a não abandonar coisas que Deus colocou na nossa vida, a não abrir mão de propósitos que Ele escolheu para a minha vida e para a sua vida. Infelizmente, queridos, nós vivemos numa geração onde as pessoas não querem pagar um preço. Tudo vira motivo para desistir. Se está frio é porque está frio. Se está calor é porque está calor. E a vida vai apresentar diversas escolhas difíceis. Nós vivemos em muitas áreas,
Você trabalha, você estuda, você tem relacionamentos, você tem filhos, você tem projetos, você tem sonhos. Só que no meio da trajetória vão acontecer situações que vão fazer você refletir se você deve continuar ou você deve parar. Para muitos é uma empresa que você começou, é um curso que você fez e até agora você não viu o resultado disso. Para outros é o próprio casamento, né? Você está casado, você está se relacionando há muitos anos e chega um momento que parece que não tem mais saída. Você começa a pensar, o que é que eu tenho que fazer? Eu devo desistir? Eu devo permanecer? Eu devo lutar? Eu devo ir embora? Quantas pessoas desistem das suas famílias? Quantas pessoas desistem dos seus filhos? Certa vez eu ouvi uma mãe dizendo para um filho, nesses programas aí que a gente vê o sangue escorrendo na TV, Cidade Alerta e afins. O menino tinha roubado, tinha feito um monte de coisa ruim. E o pai, a mãe denunciou o filho e disse assim: você não é meu filho, nunca mais quero te ver, você é uma vergonha. É difícil, queridos, nós termos esse filtro, essa direção, essa convicção, se é momento de lutar, ou de permanecer, ou de voltar atrás. Como eu disse, há muitas coisas na nossa vida, atitudes erradas, projetos sem a direção de Deus que a gente tem que parar ontem. Não é da vontade de Deus, a gente só vai sofrer lutando com algo que não é de Deus. Mas existem outras áreas que Deus não quer que você pare, que Deus não quer que você desista, que Deus quer que você vá até o final. E por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, Ele mesmo, queridos, é a nossa força. Ele é a força que nós precisamos para ir até o final, não importa quão longe é esse final. Se Deus estiver conosco, a gente pode ir muito longe e completar coisas que as pessoas não acreditavam, porque muitas vezes o nosso projeto, o nosso sonho, a nossa família é uma vergonha para todo mundo. As pessoas olham para você e elas riem da sua situação. Quantos que estão aqui que já não ouviram frases como essa: você não vai chegar a lugar nenhum, você é uma pessoa que não tem história, olha o seu passado, que história suja, que história vergonhosa, você não faz a diferença no mundo. Quantos aqui já ouviram até a frase: eu queria que você morresse, ou então você morreu para mim, você não é importante para mim. Mas, queridos, diante de todas essas frases, diante de todas essas palavras negativas, existem áreas, existem propósitos que Deus não quer que você desista, e Ele te trouxe aqui nessa noite para te fortalecer, para te motivar a dizer: meu filho, não desista daquilo que eu coloquei na sua vida, não desista do seu projeto, não desista da promessa que eu te fiz, não desista. Não é para desistir, é para permanecer. O pastor João, ele falou aqui na oração da fé sobre Pedro, que tinha pescado a noite inteira e não pegou nada. Eu acho tão linda essa história, pastor, porque uma coisa me chama a atenção: Pedro era um pescador experiente, ele sabia a hora certa de pescar, ele sabia a rede correta, a isca certa, ele era o melhor. Então, pela primeira vez na vida dele, ele pesca e não pega nada. Tudo deu errado para ele naquele dia. E é interessante que ele podia, naquela noite, naquela manhã, olhar para dentro de si e dizer assim: eu não sei mais pescar, eu perdi a mão, eu acho que pescar não é mais para mim, eu vou desistir de ser um pescador porque deu tudo errado, nunca mais vai dar certo. Mas, querido, sabe o que é lindo? Quando Jesus chega e tem um encontro com Pedro, sabe o que ele está fazendo? Ele está lavando a rede.
Ele está lavando as suas redes, ele acaba de se frustrar, mas ele está pronto para pescar de novo. Lavar a rede é isso. Hoje não deu certo, mas amanhã eu vou continuar tentando. Eu não vou desistir de ser um pescador, porque eu sei quem eu sou. E não é porque hoje não deu certo, que amanhã não dará. Logo em seguida, Pedro obedeceu à voz de Jesus, que disse: lança de novo a rede, pesca de novo. E depois de ter a sua maior frustração, ele teve a sua maior pescaria. Já parou para pensar nisso, meu irmão? Que talvez depois da sua pior derrota, pode vir a sua maior vitória. Aleluia! Não olhe para a frustração como o seu maior gigante. Deus está aqui para dizer: meu filho, o que eu fiz com Pedro, eu posso fazer na sua vida. Eu posso te dar uma história maior para contar do que a história da dor, a história da frustração, a história do abandono, a história do fracasso. O testemunho que Deus quer te dar, meu irmão, é muito maior do que toda a frustração que você já viveu até hoje. Aleluia! Depois da maior derrota, veio a maior vitória da vida dele. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Nas áreas que você chorou, nas áreas que você se decepcionou, nas áreas que você se frustrou, Deus tem mais para a sua vida. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e Ele é justo para completar até o final. Mas não desiste. Olha para esse irmão que está do seu lado, bonito, cheiroso. Fala para ele assim: não desiste. Às vezes, queridos, a opção mais fácil é desistir. A decisão mais fácil é ir embora. A decisão mais fácil é começar de novo. Mas hoje Deus está falando, tem coisas que é para você permanecer. Não é para você desistir. É para permanecer. Eu me lembro de uma história. Tinha um irmão na igreja, que nós éramos a Igreja Maravilha de Jesus. O nome dele é irmão Edmilson. Quem lembra do irmão Edmilson aqui? Ele era o maestro da banda, do coral. Era um músico muito bom, ainda é. E eu me lembro que uma coisa extraordinária era fazer parte da orquestra da igreja, da banda da igreja. O pastor João tocava o baixo de tuba assim, ó. Qualquer dia a gente vai alugar um só para o pastor João tocar aqui. Muitos irmãos que estão aqui tocavam instrumentos de sopro. A irmã Maria tocava trombone, né, irmã Maria? E a gente era criança, eu era criança, eu queria tocar na banda, queria entrar. E eu me lembro que tinha muitas pessoas da minha idade que queriam entrar na banda também. Só que não era de qualquer jeito, tinha que fazer o teste, irmãos. E tinha um livro azul que era terrível. O nome desse livro é Bona, que era um livro de leitura de partitura. A partitura é a escrita da música, né? Como o português é a escrita no Brasil, na música é a partitura, que é uma linguagem universal e um pouco difícil de aprender. Teve as aulas, ele deu as aulas, sei lá, 4 aulas, e fomos fazer a prova. E eu me lembro que todo mundo passou, menos eu. Eu fiquei arrasado. E quem não passava, né, só sobrava o prato, e olhe lá. Na verdade era o pandeiro meia-lua que sobrava para a gente naquela época. Mas eu me lembro, queridos, que eu não passei. Mas eu amava música, eu gostava de música. Eu já tinha algo dentro de mim que a música era algo extraordinário, me chamava a atenção. Mas eu não passei naquela prova. E é engraçado que a maioria das pessoas, se não todas que passaram naquela prova, hoje não trabalham com música, né? E eu fui o único que comecei a trabalhar com música. Eu sou músico profissional. A música é o meu trabalho, eu vivo disso. Tudo que eu conquistei foi através da música. Imagina, irmão, se... Não consigo nem mensurar quantos anos atrás. Mais de 15 anos atrás, 20, sei lá.
eu olhasse para aquela situação. Não passei na prova de música, então eu nunca mais vou tocar um instrumento. Eu nunca mais posso ser um músico. Eu não estaria aqui contando esse testemunho para vocês. Eu não teria essa minha realização, esse meu sonho que Deus me deu a oportunidade de realizar. E ainda estou realizando, porque um dia eu tinha certeza daquilo que Deus tinha na minha vida. Então, não era uma prova, não era uma palavra que ia me fazer desistir. Quantas vezes eu ouvi de pessoas até próximas que músico é vagabundo, que músico não chega a lugar nenhum. Quantas vezes eu chegava em um lugar e alguém me perguntava assim: quanto você ganhou hoje? Uma coxinha ou um hot dog? E eu respondia assim: eu ganhei experiência, e um dia isso vai ser válido para a minha vida. Querido, só alcança quem não desiste. Diante dos obstáculos, das dificuldades, a gente só vai permanecer. A gente só vai alcançar e conquistar se permanecer. Eu quero que você saia daqui alguém que não considera desistir daquilo que Deus tem para você. Não importa o tamanho do gigante que está na sua frente. Deus é poderoso. Deus é poderoso. E Ele trabalha com pessoas determinadas. Pessoas que sabem o que Deus tem para a vida delas. E queridos, eu quero deixar aqui alguns pontos para que nós possamos refletir nessa noite. Dentro dessa palavra que nós lemos, de Paulo em Atos, queria que você anotasse aí no seu esboço. Para permanecer na presença, a gente precisa primeiro ser sensível à direção do Espírito Santo. Anote aí no seu esboço. Seja sensível à direção do Espírito Santo. Só vale a pena permanecer. Só vale a pena continuar quando a gente sabe que estamos continuando pelo propósito certo. Tem gente que é obstinada, ela põe uma coisa na cabeça e ela quer fazer. Ela não desiste daquilo que Deus não tem para ela. Então é muito importante, queridos, que você tenha discernimento, que você esteja sensível à direção do Espírito Santo na sua vida. O texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo, já no fim do seu ministério, ele diz assim: compelido, inspirado pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém. E se você continuar lendo esse texto, ele diz assim para os seus irmãos que estão lá: eu nunca mais vou ver vocês. Foi muito bom estar com vocês. Eu ensinei, eu amo vocês, mas agora está chegando a hora de ir. O Espírito Santo quer que eu vá para Jerusalém, continuar a obra. Eu não sei o que está me esperando lá, mas eu sei que coisa boa não é. Não sei se vou ser preso, se vou ser apedrejado, qual é a tribulação que eu vou passar. Mas o Espírito me mandou para ir para Jerusalém, e eu vou para Jerusalém. Ninguém vai me fazer desistir de ir para Jerusalém. Talvez o povo chorou: não vai, Paulo, fica. Mas ele permaneceu na direção de Deus. Ele permaneceu firme no seu propósito. O que o texto diz? Não tenho nada mais precioso do que cumprir o chamado e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Paulo já tinha feito muita coisa, queridos. Ele podia dizer assim: não, já fiz muita coisa. Já estou velhinho, já estou cansado. Vou ficar aqui nessa igreja que me ama. Para que eu vou para Jerusalém? Se as pessoas podem me perseguir, aqui todo mundo me ama, todo mundo gosta de mim. Mas ele não escolheu o caminho mais fácil. Ele escolheu o caminho do propósito que Deus tinha para ele. Ele permaneceu firme nisso. E como que eu posso saber, queridos, se o meu projeto é o projeto de Deus? Você vai ter que buscar Deus. A palavra do Senhor diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus fala com o homem. Deus fala com você. E Deus tem muitas formas de falar.
E você tem que estar sensível à voz e à direção do Espírito Santo na sua vida. Você entrou aqui nessa igreja e Deus está falando com você. Em qualquer lugar Deus pode falar com você. Na rua, no metrô, no ônibus, na feira, dentro do carro, no chuveiro, tomando banho. Deus quer falar com você. Deus é um Deus de relacionamento. Deus, Ele quer direcionar a sua vida. Deus, Ele quer falar com você, e Deus usa várias maneiras. Mas a principal maneira de Deus falar com você está aqui, ó. É a Bíblia Sagrada. Aqui tem tudo que você precisa para viver. Quer que Deus fale com você? Comece a ler a Bíblia. Comece a falar com Ele. Comece a orar, comece a falar com Ele. Pedir para que Ele direcione você. Então você vai ver que cada dia mais, você vai ser mais íntimo dEle. E você vai ouvir mais a voz dEle. Deus fala através de uma canção. Deus fala através de profetas. Nós cremos nisso. Uma vez, queridos, alguns anos atrás, eu fui pregar numa vigília, e foi uma das primeiras vezes que eu fui pregar. Eu estava muito nervoso naquele dia. Me lembro até da roupa que eu estava. A camiseta verde-limão, irmãos. Quem que vai pregar numa vigília com a camiseta verde-limão? Mas era de uma banda Hillsong que eu gostava muito. Então eu fui lá pregar com aquela camiseta. Eu me lembro que depois da pregação eu chamei as pessoas à frente. Falei, vamos orar juntos. E ali eu ouvi Deus falar comigo, ora por aquela irmã. E disse para ela que não acabou. Aí eu fui lá, desci, coloquei a mão na cabeça da irmã e disse, não acabou. Não acabou e não acabou. Depois do culto a irmã me procurou. E me falou assim, mas irmão, não acabou o quê? O que é que Deus falou com você? Eu falei, ô irmã, mas Deus só falou, não acabou. Aí a outra parte você que tem que descobrir. Naquele dia eu fiquei muito em dúvida. Se realmente Deus falou comigo ou não. Se aquilo era coisa da minha cabeça ou não. Mas depois de alguns meses aquela irmã me procurou e disse, olha, meu filho, eu entendi, agora eu entendo aquilo que Deus falou através de você naquele dia. O que não tinha acabado era o meu casamento. Naquele dia estava uma crise, estava muito difícil. E eu pensei que tinha acabado, mas Deus usou a sua vida para falar para mim que não tinha acabado e meu casamento está restaurado. Deus fala, queridos. Deus fala através de pessoas. Mas Deus também Ele não é dependente das pessoas e dos profetas. Deus usou até uma jumenta para falar com pessoas. Deus pode usar tudo para falar com você. Eu me lembro que uma outra vez eu estava num lugar, eu acho que era na cidade de Caçapava, no interior de São Paulo. E naquele momento eu fui tocar com uma cantora num evento de carnaval. O evento chamava-se Revolução. Chamava-se Revolução. Eles não iam para um acampamento no carnaval. Eles colocavam um trio elétrico na rua e saíam para evangelizar. Eu me lembro que eu estava muito triste. Meu pai estava internado. Eu me lembro que eu estava muito mal naquele dia, estava depressivo. A gente fez um batismo pela primeira vez sem meu pai internado no hospital. E aí eu tinha combinado com os irmãos, a gente estava no acampamento da igreja, dos irmãos me pegar lá no sítio, no interior, para ir para Caçapava para eu tocar com a cantora. Eu me lembro que eu não estava comendo, não estava nem tomando banho, de tão triste que eu estava. Estava com uma bermuda florida de ir para a praia. E não fiz questão nem de trocar de roupa, eu estava muito mal naquele dia. E eu me lembro que, quando eu subi para tocar, tinha mais ou menos umas 3 a 5 mil pessoas na frente daquele trio elétrico. E aquele trio elétrico estava num cruzamento onde tinha ruas, à sua frente, atrás, e do lado e do outro. Mas só tinha gente na frente daquele trio. E então quando o pastor, que é o organizador do evento, sobe, ele sobe, fica do meu lado. Naquele momento Deus falou comigo. Fala para esse pastor que ele está no lugar certo. Fala para esse pastor que não é coisa da cabeça dele. Fala para esse pastor que Deus vai dar essa cidade nas mãos dele. Eu falei, não é possível que Deus está falando comigo.
olha a roupa que eu estou, olha a situação que eu estou, olha o que eu estou passando. Mas, queridos, eu não aguentei. Quando estava a cantora acabando de se apresentar, eu coloquei a mão no ombro do pastor e comecei a profetizar na vida dele. Falei assim para ele: pastor, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para trás e olha para frente. Ele olhou e eu disse para ele assim: você está no lugar certo. Deus está dizendo para você que no próximo ano, todas essas ruas serão tomadas por pessoas que Ele vai conceder no seu ministério. Deus está dando essa cidade nas suas mãos. Eu falei isso, queridos, e acabou a cantora de cantar e o pastor pegou o microfone na mão. Aí ele disse assim: irmãos, Deus falou comigo. Eu tinha acabado de olhar para a direita, acabado de olhar para a esquerda e para trás e perguntei para Deus: Deus, será que eu estou no lugar certo? Deus, será que eu estou falando, se eu estou fazendo a coisa certa? E Deus me usou para falar com aquele homem. E engraçado que naquele dia, queridos, aconteceu algo extraordinário, né? Tinha sido dado um tempo para aquela cantora depois ministrar uma palavra antes do pessoal ir evangelizar. Aí o marido da cantora falou assim para mim: o que você acha que ela fala? Aí eu falei: eu acho que você pode falar sobre Pedro, né, que pescou a noite inteira, não pegou nada, então ele lançou e teve a maior colheita da vida dele. Aí a cantora virou para mim assim: você não quer pregar no meu lugar? Eu falei: eu prego, daquele jeito que eu estava, short de ir para a praia. Mas Deus me usou, meu irmão. Eu lembro que eu falei de Pedro e falei assim: olha, vocês vão sair para evangelizar agora, e vocês vão viver a maior colheita de almas da história dessa igreja. Isso era domingo, segunda-feira o telefone toca. E o pastor me ligando, dizendo: olha, tudo que você profetizou aconteceu. Sabe por que, querido, que eu estou falando isso? Porque Deus ainda fala hoje. E a gente tem que estar sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Porque só quando você é sensível, você vai saber qual é o projeto de fato que você precisa permanecer e não desistir. Seja sensível, busque a Deus, busque o Espírito Santo. Eu já contei aqui a história como eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu ia para os congressos, eu ia para as igrejas, e eu orava, eu chorava, eu sentia, parecia que eu ia morrer, mas eu não conseguia. Aí eu decidi começar a buscar sozinho. Colocava um DVD em casa e começava a orar. E daqui a pouco as lágrimas corriam do rosto. E eu estava sentindo a presença de Deus até o dia que Ele me visitou de forma mais poderosa. Deus, Ele quer ser o seu melhor amigo. Deus quer falar com você em todo o tempo. Deus quer ser o seu coach, o seu psicólogo. Deus quer ser o seu treinador. Deus quer ser o seu amigo. Só depende de você, meu irmão. Busque a Ele, busque ser íntimo dEle, que todo dia você vai ouvir a voz dEle direcionando aquilo que você tem que fazer. Paulo era assim. O Espírito Santo mandou ir para Jerusalém, eu vou. Mas teve outro caso que o Espírito não deixou ele ir para Jerusalém, e ele não foi. Seja sensível em tudo na sua vida, queridos. Porque só quando você é sensível à voz de Deus, você tem convicção. E quando você tem convicção, ninguém pode te parar. Ninguém vai fazer você desistir. Anote aí no seu esboço: tenha certeza em meio às incertezas. O apóstolo Paulo, ele tinha tanta certeza, que ele tinha certeza até na incerteza. O texto que nós lemos diz assim: estou indo para Jerusalém sem saber o que vai me acontecer lá. Ele não sabia o que ia acontecer com ele lá em Jerusalém, mas ele sabia que o Espírito Santo tinha direcionado ele a ir para Jerusalém. Sabe por que a gente desiste de tanta coisa? É porque falta certeza. Eu não sei se eu estou no caminho certo. Eu não sei se eu estou na igreja certa. Eu não sei se eu estou no ministério certo. Eu não sei se eu estou na profissão certa. Eu não sei se eu casei com a pessoa certa. Enquanto a gente estiver cheio de dúvida, a gente vai desistir. Enquanto a gente orar assim: Deus, eu não sei se o Senhor quer ou não quer, não sei se o Senhor pode ou não pode, a gente não vai viver. É preciso, queridos, ter convicção, amém? Você só não desiste daquilo que você realmente tem convicção. E o apóstolo Paulo, ele tinha essa convicção.
Nada é mais precioso para mim, contanto cumprir a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Eu vou até o fim, eu não vou desistir. Está tudo incerto, as pessoas me perseguem, as pessoas querem me matar. Prenderam ele, como outros discípulos de Jesus, e disseram: se você parar de pregar, a gente te solta. E eles falaram: não vou parar, eu vou continuar pregando, pode me matar. Eles eram assim porque eles tinham certeza do que Deus tinha para a vida dele. Meu irmão, você não pode sair daqui nessa noite sem ter a certeza daquilo que Deus tem na sua vida. Deus te chamou, Deus te escolheu. E se você está aqui nessa noite é porque Ele tem algo extraordinário para realizar, não somente na sua vida, mas através de você. Você pode fazer a diferença no mundo. Você pode mudar a história da humanidade, eu creio nisso. Mas, queridos, para isso, você precisa ter certeza, convicção daquilo que você está fazendo, convicção dos seus relacionamentos, convicção do seu ministério, convicção da sua profissão, convicção do seu projeto. Quantos homens vencedores e mulheres vencedoras no mundo que tinham convicção daquilo que poderiam realizar, enxergavam aquilo que ninguém enxergava. É certeza. Tem uma historinha muito interessante de uma pessoa que é chamada para visitar um país a serviço de uma fabricante de sapatos. Ele chega naquele país e vê todo mundo sem sapato, todo mundo só andava a pé. Então ele volta e fala para o patrão dele: olha, isso aí não vai dar certo não, porque ninguém usa sapato, não tem mercado para isso. Anos mais tarde, a empresa enviou uma outra pessoa, e ela voltou antes do prazo, cheia de euforia, e disse: olha, monta a fábrica amanhã, porque todo mundo, ninguém usa sapato, a gente vai vender sapato para todo mundo. O que é isso? É convicção, é certeza. A gente não pode ser vencedor, triunfante, cheio de dúvidas. Você precisa ter a certeza se aquilo que você está, qual o projeto que você está vivendo é de Deus, é para a sua vida. E como você consegue isso, queridos? Somente sendo íntimo do Pai. Eu quero ler um texto de Paulo que se encontra em Atos 27. Eu já estou terminando, você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Aleluia. Livro de Atos, capítulo 27, conta uma história desse homem chamado Paulo, que eu estou dizendo aqui que ele tinha certeza nas incertezas. E uma vez um navio dele afundou, e ele tinha certeza que ele não ia morrer. Irmão, diz para mim, quem que tem certeza que não vai morrer quando o navio afunda? Eu, quando estava num avião de 7 lugares, em cima da floresta amazônica, e começou a entrar água dentro do avião, eu tinha certeza que eu ia morrer. Mesmo com as promessas de Deus, mesmo sem ter casado ainda, eu tinha certeza que eu ia morrer. Mas o Paulo era diferente de mim, ele tinha convicção, mesmo quando o barco dele estava afundando, ele tinha convicção que se Deus falou para ele que ele iria chegar em algum lugar, ele iria chegar em um lugar, e nem a morte ia parar ele. Atos 27. Versículo 21 diz assim: e havendo já muito que se não comia, todo mundo parou de comer, que pensaram que ia morrer, estava uma tempestade terrível. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável ao varões ter me ouvido a mim, e não partir de Creta, porque ele tinha falado que não era para viajar naquele momento, e evitar assim este incômodo e esta perdição. Porém agora exorto a vocês, tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tem de bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. O navio estava afundando, a tempestade terrível, todo mundo querendo morrer, o pessoal já tinha parado de comer.
Então Paulo se levanta e diz: ninguém vai morrer aqui. O navio vai se espatifar, o navio vai quebrar todinho, mas ninguém vai morrer, porque Deus falou comigo que eu não morreria e nenhum de vocês vai morrer. O que aconteceu? Ninguém morreu. Paulo desce na ilha de Malta, uma cobra pica ele, e as pessoas pensam assim: pronto, é o castigo de Deus. Mas ele é curado, ele começa a pregar ali, e muitas pessoas são alcançadas por aquele homem que tem certeza no meio da incerteza. Ele fez do naufrágio um campo missionário, porque ele tinha certeza que Deus o protegeria naquela situação. Que a sua vida seja assim, queridos, amém? Que você tenha convicção do seu chamado, convicção da sua vida, da sua família, daquilo que você está vivendo. Em nome de Jesus, Deus quer te dar esse espírito de ousadia. Deus não nos deu espírito de covardia, de temor, mas de ousadia. Anote aí no seu esboço: jamais se deixe dominar pelo espírito do medo. O que nos impede muitas vezes de permanecer? Permanecer na presença de Deus, permanecer na nossa família, permanecer na nossa igreja, permanecer nos sonhos e projetos que o Senhor tem para nós. Muitas vezes o fator determinante para a gente desistir é o medo. O medo, a princípio, é uma coisa boa. Por causa do medo, a gente não coloca o dedo na tomada. Por causa do medo, a gente não mergulha fundo na piscina funda. A gente não vai para o oceano aonde não dá pé. Por causa do medo, a gente acelera o carro até 100, né? Mas dizem que depois de 120 o anjo sai do carro, aí não tem jeito. Se a gente não tivesse medo, a gente ia morrer mais cedo. O medo, ele é bom até certo ponto, porque o medo nos impede de fazer loucuras. Mas chega um momento, queridos, que o medo nos paralisa. O medo nos faz enxergar coisas pequenas, grandes, e coisas grandes, pequenas. Muitas pessoas deixam de sonhar por causa do medo. E se eu fracassar? É o medo de errar, é o medo de ser infeliz, é o medo de não dar certo. Então eu prefiro nem tentar viver o meu sonho, porque se eu fracassar, não vai ser bom. As pessoas vão rir de mim. Queridos, os seus sonhos não podem ser menores que os seus medos. Você não pode ter mais medo do que o tamanho do propósito dentro do seu coração. Eu me lembro que eu era uma criança muito medrosa. Ainda não sou tão corajoso assim. Mas eu me lembro que eu sofria muito com medo, eu tinha muitos pesadelos. Minha avó morava perto do cemitério da Saudade. E eu, quando passava com o carro ali em frente, eu abaixava no carro para não ver o cemitério. Eu me lembro que tinha uma época que minha mãe trabalhava e chegava 2 horas da tarde. E eu chegava meio-dia da escola e eu ficava no quintal, na frente. Não tinha coragem de entrar em casa porque eu tinha medo. Medo não sei do que, mas eu tinha medo. Se eu via um barulho, achava que era o ladrão. Tinha muito medo. E o medo não é bom. O medo paralisa. O medo te impede de viver aquilo que Deus tem para você. O medo faz você desistir. O medo faz você deixar de ver coisas maravilhosas, coisas incríveis. O medo te priva disso. O apóstolo Paulo, ele já sabia que ele ia sofrer, mas ele diz: eu não tenho medo, eu vou seguir. Tem um texto maravilhoso que diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Em nome de Jesus, você entrou aqui talvez com muitos medos. Medo de fracassar. Mas hoje Deus, Ele quer tirar esse medo nocivo da sua vida, amém? Esse medo que te paralisa, ele não vem do Senhor. Quem nunca, estava num quarto e estava enxergando alguma coisa, e quando acendeu a luz não tinha nada, não é? O que é isso?
O medo nos faz enxergar coisas que não existem. E nos faz deixar de enxergar coisas que existem e que Deus preparou para nós vivermos. Ah, mas eu tenho medo, eu não vou. Muitas pessoas poderiam ganhar uma viagem maravilhosa para um lugar maravilhoso. Fala um lugar bonito aí. Vocês acham? O Caribe? Diz que tem um lugar lindo, chama Ilhas Maldivas. Mas muitas pessoas, até que estão aqui, eu tenho certeza que não aceitariam um presente desse. Porque teriam medo de ir até lá de avião. Sim ou não? Tenho certeza. Nossa, mas você está ganhando um presente de 30 mil reais. Mas o meu medo não me deixa chegar lá. Tem tanta coisa que você pode viver, meu irmão. Tanta coisa Deus tem para nós. Tanta coisa ainda pode dar certo na sua vida. Mas para você não desistir, hoje você vai ter que mandar o seu medo embora. O seu medo de fracassar, o seu medo de falhar, o seu medo de dar errado. Em nome de Jesus nós vamos orar nessa noite. E você vai ser cheio de um espírito de ousadia. E você vai ser mais corajoso do que medroso. Amém? Hoje, irmãs, ficam despreocupadas. Se aparecer uma barata na casa de vocês, os homens vão estar prontos para matar a barata. Porque tem homem que tem medo de barata. E eu tinha, viu, irmãos? Eu me lembro que esse trauma começou, eu estava tomando banho. E um dia uma barata entrou no banheiro e subiu na minha perna, misericórdia. Mas depois de um tempo, eu percebi que eu sou muito maior que a barata. E que a barata tem mais medo de mim do que eu dela. Então eu enfrentei a barata. Eu já dei escândalo. Minha mãe sabe disso. Vi uma barata, eu saía correndo, era terrível. A nossa vida é assim. A gente fica olhando para o nosso problema de forma muito grande. E o problema está olhando para a gente e vê que a gente é grande. Mas a gente não consegue enxergar isso. Porque o medo paralisa, mas em nome de Jesus, hoje o medo vai embora. E você vai ver que permanecer não é tão difícil assim. Porque Deus está com você. E por último, aleluia. Anote aí no seu esboço. Foque sempre no destino do teu chamado. Por que Paulo não desistiu? Por que ele foi até o final? Por que ele pôde dizer a Timóteo: eu combati um bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé? Por quê? Porque o foco dele estava no destino. Sabe o que é isso? Você que tem um sonho, eu vou chegar lá. E não importa quais obstáculos estarão na minha frente, eu vou vencer, porque eu quero chegar lá. Chegar lá para mim é importante. Paulo ele deixa claro, cumprir o ministério que eu recebi é a coisa mais preciosa. Então se cumprir é ir para Jerusalém, eu não vou desistir. Podem me tacar pedra, podem me chicotear, podem me abandonar. Eu estou focado no meu destino. Eu sei para onde eu vou, eu sei para onde Deus vai me levar. Para de focar no problema, para de focar nas circunstâncias e começa a focar no destino. Deus me deu uma família abençoada. Então a circunstância vai ser mudada e eu vou viver o meu sonho. A gente tem que parar de olhar para a circunstância e olhar para o destino, senão a gente não chega. Não é você que vai ganhar aqui o passeio para Ilhas Maldivas. Para de olhar, tanto de gente já caiu de avião. Para de olhar a distância do caminho. Olha, lá é lindo, eu quero chegar lá, eu vou para lá. É para lá que eu quero ir. Toda viagem tem um preço, todo sonho tem um preço. Quem quer ir para o céu aqui? A Bíblia diz que é o lugar mais lindo que existe. Mas para chegar lá, tem que permanecer. Não pode desistir, tem que pagar o preço. Tem que abrir mão dos medos. Tem que continuar, tem que permanecer. Em nome de Jesus, eu não sei quais são os propósitos na sua vida que você tem vontade de desistir. Mas eu sei que se você olhar lá na frente, isso vai te ajudar a não desistir. Quer ver uma coisa que eu vou falar aqui?
Eu quero casar e eu vou casar esse ano. E o meu casamento, irmãos, vai ser top. Vai ser lindo. E eu não estou olhando para a circunstância. Eu estou focando lá no futuro. E eu já estou vendo aquilo que Deus vai preparar para mim. Meus olhos não estão nas circunstâncias. Os meus olhos não estão no agora. Os meus olhos estão no Deus que eu sirvo. Os meus olhos estão no alto e eu sei que Ele vai prover todas as coisas. Começa a focar no seu sonho. Começa a focar no seu destino. Começa a focar na sua promessa. O que é que Deus falou para você que você ia viver? E já passou tanto tempo e parece que não vai mais viver. Em nome de Jesus, comece a olhar de novo para o seu destino. Comece a olhar de novo para a sua promessa. E você vai ver que você vai ter ânimo de novo para levantar, continuar e não desistir. Em nome de Jesus, não desista. Deus não quer que você desista, eu tenho certeza. Muitas coisas você pensou nessa mensagem. Mas eu quero dizer para você, complete o seu ministério. Porque Deus sempre vai sustentar aquilo que Ele te chamou para fazer. Tem uma frase que eu quero ler que é linda. A frase é a seguinte: você não sabe o que Deus pode fazer se você tiver coragem de ficar. Quem permanece, quem não desiste, alcança grandes coisas. Amém. Queria que você ficasse de pé, eu quero orar com você. Eu sei que Deus falou com muitas pessoas aqui. Eu não sei, meu querido, o que é que te faz ter vontade de desistir de tantas coisas maravilhosas que Deus tem para você. Eu não sei quais áreas da sua vida que está tão difícil que você quer desistir. Mas nessa noite, diante dessa palavra, você não vai desistir. Você vai permanecer. Você vai continuar. E você vai chegar onde Deus disse que você vai chegar. Enquanto eu ministro essa canção, você que precisa de uma oração, dessa força de Deus, para não parar, para não desistir de sonhos, de projetos, não desistir até da fé. Eu quero que você saia do seu lugar. Nós vamos orar, Deus vai te fortalecer nessa noite. Não te desanimes, não temas mal algum. A luta logo passar e a alegria cedo vem. Tem alguém chamado Cristo, Ele quer te consolar. Se o coração está ferido, levante as mãos e diz: eu sei que tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Com Cristo eu tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em suas mãos.